Então, essa impossibilidade, no entanto, faz parte do ser da linguagem, faz ser a linguagem, faz ser aquele que fala. Né? Porque essa impossibilidade nós suprimos com a nossa crença na relação entre as palavras e pessoas. Cremos nisso. Né? E o fundamento da nomeação é essa crença. Por isso é que nada do que nós chamamos de real é perfeitamente real. Nada do que nós nomeamos por efeito da nomeação, algo completamente presente. No lado não vai estar movido, né? E, segundo Blanchot, isso está expresso na crença em que, como várias religiões, é o seguinte: aquele que vê Deus morre. Já desde que vê Deus face a face, né? Ele morre. Desde os primeiros textos bíblicos, né, que a tradição passada sobre o limite, a maneira como o exército domina, com Deus, etc., já existe essa ideia. Né? Se vires a Deus, morrerá. Vamos suportar a visão, né, deste ente real que, não por acaso, a metafísica chama de ens realíssimo. Quer dizer, se aquilo que acreditamos ser Deus é o nome de Deus, corresponder à realidade máxima, ou ens realíssimo, se por acaso pudéssemos vê-lo, morreríamos. Né? Então, este excesso, por assim dizer, de realidade, de verdade, né, que não está presente na linguagem. E por isso, quando nos referimos a Deus, nos referimos a uma ideia, uma demonstração, uma prova, aquele teorema de Descartes, fabulações religiosas, e com isso a gente vai fazendo com que o nome de Deus queira dizer alguma coisa, né? Já que a sua presença, né, nos aniquilaria. Então, essa perda inerente à linguagem, né, é aquilo de que vive o escritor que trabalha com isso. O escritor vive da sua perda na mesma medida em que a linguagem é nessa precariedade, nessa impotência. Ao ser impotente na linguagem, corresponde à perda do escritor no deserto, na errância e no exílio, né, como nós vimos na aula passada. E a consciência do escritor, ela deve, por assim dizer, participar dessa precariedade, participar dessa impossibilidade, né, no processo de desaparecimento. Né? Acerca disso, a última coisa que eu tenho a dizer é a seguinte: o tema aqui é a morte do sujeito, a morte de Deus, a morte do autor, etc. No entanto, nos textos que nós percorremos, nunca houve uma referência explícita do Blanchot à morte do autor ou à morte do sujeito. Sempre ele fala de desaparecimento. Né? Então, há alguma coisa de importante nisso que corresponde àquela leitura que ele fez de Foucault, dizendo que o Foucault diz e depois diz algo diferente, matiza. Né? Ou seja, o Foucault diz que o sujeito morreu, que o homem está superado, mas matiza. E na interpretação do Blanchot, esse matizar é entender essa morte como desaparecimento no sentido do processo. Portanto, o sujeito não está desaparecido, Deus não está morto, o homem não passou, né? Tudo está em processo
de vir a não ser. Ou, quer dizer, tudo está em processo de desaparecimento ou em processo de morrer. Não há morte, apenas o morrer. E isso é importante, isto é relevante, não é? Porque o Blanchot vai novamente se inspirar no Levinas para entender dessa forma o matiz desse tema. Morte de Deus, morte do autor, morte do sujeito. O matiz é isso, o desaparecimento. Está em vias de processo. E a inspiração do Levinas é explícita, cita o nome do Levinas, e o texto diz o seguinte, ainda nessa mesma questão da literatura de direito à morte. Ele diz, a morte é a maior esperança dos homens, sua única esperança de serem homens. Assim, a existência é sua única e verdadeira angústia, como bem mostrou Levinas. A existência lhes dá medo, não em razão da morte que poderia pôr termo à existência, mas porque exclui a morte, porque sob a morte está ainda ali a presença do fundo da ausência, o dia inexorável, sob o qual nascem e morrem todos os dias. Nessa reflexão de Levinas que o Blanchot está aqui reproduzindo, nós percebemos uma releitura do tema heideggeriano da angústia diante da morte. Uma das estruturas da existência humana, e aquela que é a mais relevante, é ser para a morte. A morte é a preocupação. Preocupação. O existente se ocupa da morte. O que há de original na existência, sua marca, característica, é que há um existente que se ocupa da sua morte, que é o Dasein. A realidade humana é o único existente que se preocupa da sua morte. Se ocupa da sua morte antes dela ocorrer. Pensa nela e angustia-se perante esta possibilidade. O Levinas, acerca disso, diz o seguinte, sim. E qual é o motivo dessa angústia? O motivo dessa angústia é que deixar a vida é deixar também a morte. Porque a existência se define como a preocupação com a morte. Então, quando nós nos angustiamos diante da morte, é porque deixar de existir é também deixar de pensar na morte. Na verdade, nós nos angustiamos porque, depois de mortos, não poderemos mais nos preocupar com a morte. E a preocupação com a morte é aquilo que nos faz humanos. Aquilo que os gregos, homéricos, chamavam de a condição mortal. A condição mortal é aquela em que o indivíduo está perpetuamente diante da sua morte e perpetuamente diante daqueles que não morrem, os deuses. E ele reconhece a sua morte diante da imortalidade, que ele não possui. Ele só pode vir a possuir pela maneira que nós pela memória, mas não pode vir a possuir como os deuses, vivendo pessoalmente a imortalidade. E a maior insensatez, a maior loucura, o grande erro, a híbris por excelência, é quando o indivíduo esquece que ele vai morrer. Quando ele esquece que ele é mortal. Aí ele cai em desgraça. O equilíbrio, a sabedoria, consiste sempre em conservar-se diante da sua própria mortalidade. Quer dizer, diante da sua própria humanidade. E, portanto, a morte faz parte desta humanidade. E, na medida em que a literatura nos transporta para esses lineares, a literatura acontece no plano desse deslocamento, dessa liquidação da existência
dessa falta, dessa incompletude, desse processo de desaparecimento, né? É nesse sentido que o texto do Blanchot se chama A Literatura e o Direito à Morte. Esse título quer dizer que a literatura suspendeu o direito de morrer, suspendeu o direito à morte. O direito à morte transformou-se no direito de morrer. O morrer é o que importa, a morte não. Como diz o Blanchot, a morte poderia ter, mas esse termo não virá nunca. Ou nós não podemos vivê-lo quando ele acontecer. Nós vivemos, portanto, o desaparecimento, não o termo. Né? Nós vivemos, como diz também em outra frase do Blanchot, um fim dos tempos que não tem fim. Nós vivemos um fim dos tempos, o tempo do desaparecimento. Né? As coisas, o sujeito, Deus, tudo está morrendo, tudo está desaparecendo. É o fim dos tempos. Mas é um fim dos tempos que não tem fim. Porque essas figuras não morrem, não estão mortas, elas estão morrendo. E a experiência desse morrer é aquilo que, na modernidade tardia, constitui a experiência da realidade humana, fazendo com que não haja propriamente apenas uma contradição entre a vida e a morte. A vida mantém uma contradição com a vida, e a morte mantém uma contradição com a morte, nesse sentido de que o morrer não chega até a morte, nunca chega até a morte, nunca chega até o fim. Né? Como se houvesse um processo de morrer que nunca fosse terminado. Né? Isso diz respeito, então, ao sujeito, a Deus e ao autor. Né? Essa ambiguidade, essa contradição são, então, elas definem, né? Esse compromisso que, através da literatura, se mantém com a morte, a inexistência e tudo isso. Né? Ambiguidade, contradição, nesse sentido que nós vemos. Né? A impossibilidade, né, da realidade, da verdade, tal como as coisas nos trariam. Né? O Lázaro realmente vivo, as coisas como poderiam ser antes que o nome usurpasse, né? O seu ser, né? E o Blanchot termina, né, esse texto de uma maneira que eu acho bastante significativa, com uma frase que estaria no diário do Kafka, né? E que diz respeito a essa literatura como falta. Né? O Kafka teria dito: cumprir o destino do escritor é faltar com a verdade. E esse faltar com a verdade é faltar à verdade, não comparecer nunca diante da verdade. E também faltar com a verdade, que é substituída, então, pela ficção da narrativa. Esse é, então, o destino do escritor e a maneira pela qual ele lida, não é, com a realidade, a verdade da sua própria existência e da sua inexistência, que se reflete muito na obra. Né? O Blanchot também diz: o que é uma obra? Palavras reais e história imaginária. Mundo onde tudo que acontece é tirado de lá, tirado da realidade, mas ao mesmo tempo muito acessível. Personagens que se querem vivas, mas que permanecem ficção. Então, será tudo isso por nada? Devemos compreender tudo isso como a ideia do nada. Mas a ficção não é uma ideia, a ficção é vivida sobre as palavras, a partir dos quais elas se realizam. Né? E o que nós teríamos que ver agora, se tivéssemos a oportunidade de continuar, seria o trabalho que o Blanchot faz em cima de uma outra duplicidade de conceitos: a realidade e a realização. A realidade é aquilo que nos é dado, não sabemos de onde vem. A ficção é aquilo que se realiza. Se realiza aparentemente pelo autor,
mas na verdade se realiza como uma função da própria linguagem, né? Que é justamente a sua função, fictícia função, ficção. Paramos por aqui. Eu prometi que hoje seria um pouquinho mais curto, né, para a gente ter um pouco de tempo de conversar, um pouco de promessa, mas enfim, acho que um tempo assim, né? Assim aí. O filósofo lê romance para se preparar para a morte. Para fazer a experiência do morrer, que é a experiência que se faz na literatura, que é a experiência de estar fora de si, fora do espírito, fora daquele eu cartesiano, quer dizer, fora da alma. Né? E talvez a experiência do morrer seja essa, né? Sair de si, no sentido de sair da sua própria alma. Né? Porque o Lázaro havia saído da sua própria alma, a alma havia saído dele, até que Jesus pronunciou aquelas palavras nos livros, né? Sai para fora do sepulcro. Será que saindo para fora do sepulcro, a alma que tinha saído dele voltou a ele? Ou ele saiu do sepulcro como morto-vivo? Então, essa experiência da intermediação, né, e da preparação para a morte, como você disse, que a literatura proporciona, né, ao escritor e ao leitor. Professor, eu fiquei pensando sobre o efeito que essa produção da escrita tem sobre o próprio escritor. Eu fiz um documentário sobre John Shaw e, fazendo rapidamente, que ele esteve um tempo se tratando mentalmente. Assim, eu acho que tem uma relação, uma loucura que vem com esse desenrolar infinito das palavras. Né? Assim, eu vi hoje em dia um livro falando que o maior, dentre as artes, aqueles artistas que mais se suicidam são os escritores, né? Que está dentro da literatura. Você me dá a oportunidade de citar um livro que eu devia ter citado desde o começo, que é talvez o mais importante aqui para nós, que eu ia citar agora, mas aproveito então a sua pergunta para citar, que é o livro do Peter Paul Peltard, que se chama Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura, Loucura e Desrazão. Né? Ao longo dessas 4 aulas, eu citei ocasionalmente um certo paralelismo entre o livro do Foucault, História da Loucura, e o Blanchot. Esse paralelismo tem a ver não só com a questão da peça literária, né? das peças literárias dos dois, né? O livro do Foucault e os escritos do Blanchot, mas também com uma certa confluência em torno da relação entre o fora e a loucura, que é feita de maneira magistral pelo Peter. Não é Peter, a gente fala Peter, mas é Peter, porque ele é húngaro, né? Nesse livro aqui, que já é de 1989, um dos primeiros livros dele, depois continuou trabalhando nisso, mas é excepcional, né? Que justamente está aí a questão da a saída do escritor de si, desta clausura do dentro, para o fora, pode também fazer com que esse fora seja uma outra clausura, a da desrazão, a da loucura. A tese geral é essa. Né? Eu não tenho condição de desenvolver isso aqui, mas o livro do Peter traz muitos esclarecimentos. Aí fica bem notícia desse canal, não sei se foi o autor, né? Não importa muito claro, não importa A linguagem. Então, nesse tipo de pergunta no título da palestra, você falou sobre a romance, essa perspectiva também, do historiador. Então, aquela querela, né, que nós citamos a respeito de como entender o Foucault dizendo que ele faz ficção, e ao mesmo tempo o Foucault se diz que o Foucault não tem, como se diz, condição, né, ele não pertence a uma profissão. Né? Tem um texto que ele fala assim, eu sou trabalhador não qualificado.
Porque não é filósofo, não é historiador, ao mesmo tempo é também, né? Mas, de maneira geral, nas entrevistas, ele tende a se reconhecer como historiador. Né? E por isso, quando viram a declaração dele, disseram, está aí ele dizendo que história e ficção é a mesma coisa e tal. Né? Agora, presumo que você esteja perguntando sobre o texto, ou seja, isso que se faz na linguagem, quando se trata do que nós chamamos de história. Né? E aí, então, entramos numa discussão que é do Foucault e de outros. Né? Quando ele faz uma mas não vai se tratar de nome, ele trata a história enquanto discurso. Enquanto a preocupação crucial é a chegada ao acontecimento. Isso. A uma totalidade. O Novaes insiste que não é ciência. O Novaes, falou Novaes, né? Ele insiste que não é ciência. Ele sempre fala, história não é ciência, não há... É enormidade pensar que história é ciência. Né? Ele é muito convicto disso. O que já nos dá uma certa direção, né? Se fosse o caso de responder a sua pergunta, que eu não tenho como responder, não sei como responder. Porque o que nós vimos aqui, dentro do que nós vimos aqui, a história fica num plano intermediário. Né? Quando a gente falou de textos e de autores, né? Então, como o autor de um texto literário deve ser visto em relação ao texto literário, como o autor de um texto científico deve ser visto em relação ao texto científico, como o autor daquele recado lá, o chefe telefonou, né, tem que ser visto em relação a esse bilhete, esse texto. Né? Então, como o autor do relato histórico deve ser visto em relação a esse relato que ele faz. Né? Foi essa espécie de ambiguidade, essa espécie de interpenetração de autorias, portanto de gêneros, né, que levou à querela da ficção e da história. Né? Seria fácil resolver, e é fácil resolver, para quem diz não é texto científico. Então, o autor do texto de história vai ser o índice de validade do texto. Né? Assim como o Gödel é o índice de validade do teorema que ele, né, demonstrou. Mas, se não for assim, como entende o Novaes, né, que não é ciência, então aí caberia estabelecer o gênero, né? O gênero relato e o gênero narrativo. E aí então cabe a discussão, né, entre ficção e realidade e que se trata. Não pretende esse sentido. Isso é bastante geratório, né? E ela fica contando as histórias, né? Enquanto ela conta as histórias, ela consegue viver. Isso. Né? Ela vai adiando, né? E aí, eu também me lembrei desse texto da Clarice, que é um que chama Perguntas. Que a Clarice fala assim, que eu festejo, o que eu intuo magnificar sobre o que eu não sei, eu compreendo e vejo. Né? Enquanto eu inventar Deus, eu não existe. Porque essa questão da experiência, né, que ela está dizendo, que é uma coisa fundamental. E também, assim, eu acho que eu estou falando, vai ser uma pergunta, vai ser uma ideia. O Freud, né, quando ele está falando sobre o fim da análise, eu estou pensando, ele diz assim que o fim da análise às vezes requer construções, que são, é aquilo que não está presente no discurso, mas que é possível construir. Então, assim, eu estou saindo da aula assim, com essa possibilidade de conciliar. Quer dizer, eu faria o vínculo com o que nós dissemos aqui, no sentido de que todas essas invenções do escritor ou do leitor
são maneiras de prolongar a existência através da inexistência. Né? Porque a Clarice tem muito isso, né? Ela vive na ficção e da ficção. Ou seja, ela corresponde àquela pergunta, né? Que ela disse numa entrevista uma vez. O escritor deve perguntar-se a si mesmo: morreria se não escrevesse? Né? Então escrever é prolongar a existência, mas através da inexistência, quer dizer, da ficção. Então eu presumo que essa sua observação tem essa afinidade com o que nós vimos aqui do Blanchot. Nossa discussão, a literatura de conteúdo testemunhal, né, onde o autor, o nome ali do autor e sei lá, se a gente pensa muito nas Brasileiros Ramos ou na Greta Miller, em todos esses autores, sim, o corpo vive da experiência traumática e sim, eles são contemporâneos de um determinado acontecimento e sim, um sujeito, a integridade, tudo aquilo não desaparece, justamente o que torna a mediação mais importante que fica nas discussões de mediação. Sim. Então, na verdade, isso deveria ter sido tratado quando o Blanchot, a propósito do Kafka, faz a distinção entre o que a literatura ou a narração que diz eu e a narração que diz ele. E a observação do Blanchot é a seguinte: toda narração diz ele. Quando diz eu, diz o alter ego. Quer dizer, o ele. O autor, quando fala subjetivamente, ele está falando dele mesmo, mas dele outro, que o Blanchot diz que é o alter ego. A literatura só se constitui quando ela consegue esse grau de impessoalidade e esse sair fora de si. Né? E por isso a literatura só se conjuga na terceira pessoa. E a primeira é uma maneira de figurar aquela terceira. Então, mesmo quando o eu se faz testemunha do acontecimento, a narração ainda assim tende a uma certa impessoalidade, embora o próprio autor, o narrador, o escritor, possa estar dizendo eu. Segundo Blanchot, esse eu deve ser lido como ele. No caso do Benjamin, né? Quando descobrem que ele não viveu aquilo, toda a mediação se quebra e a obra esteticamente já perde seu valor, né? Essa questão ética também, né? O eu, ele está dizendo que o que é de convicção ou de testemunhal. Sim. No caso do Blanchot, esse juízo teria que ser transferido para dentro da linguagem. Né? Quer dizer, o testemunhal passa a ter valor literário quando ele entra na linguagem, independente do acontecido, no sentido factual histórico. Oi. Não sei se dá para me ouvir daí. Eu estou pensando em relação à poesia. Como que a poesia, se você vê da mesma forma, a poesia em relação às escritas mais narrativas, porque a poesia, o gato pode não ser o gato, né? E a gramática, enfim, as palavras podem ter uma busca de um outro sentido, um deslocamento. Como que você vê a questão em relação à escrita mais poética? Nós podemos dizer que a concepção que o Blanchot tem dessa espécie de autonomia da palavra, ela se aplicaria mais à poesia do que à prosa. Ou seja, a poesia seria um testemunho mais eloquente desta espécie de vida própria da palavra, independente do autor, independente do poeta. Não é? Isso é uma das afinidades não tão próximas, mas enfim, é alguma coisa que se pode chamar de afinidade, que o Blanchot teria também com o Sartre. Né? O Sartre diz, quando o prosador escreve, a sua palavra é a expressão. Quando o poeta escreve, a palavra é como se fosse uma coisa lapidada. Né? É um objeto, é uma coisa, né? Que ele está compondo, né? Das linhas que ele está, né? Colocando. E não propriamente expressão no sentido mais inefável da palavra. A palavra poética é uma coisa. Né?
Então, ela, do ponto de vista do Blanchot, ela estaria mais do lado dessa autonomia da palavra, dessa independência do autor, embora a gente tenha na nossa acepção comum a poesia como aquilo que mais depende da interioridade do poeta, e a prosa como aquilo que se aproximaria mais da objetividade, não é? Mas é o contrário, na concepção do Blanchot é o contrário. Você falou aí que a verdade está na linguagem. Mas a verdade estão na linguagem, mas antes não estavam na linguagem. Por exemplo, se alguém diz sol, o sol que terra, isso que estava na linguagem, hoje não está mais na linguagem. Ou seja, a verdade não tem luz na linguagem. A linguagem é uma criação humana. Não existe linguagem fora do mundo. Certo? O homem ao nomear Deus, isso é linguagem. Então, em algumas religiões você pode nomear Deus. Isso não entra. Que me parece que é um nomear amado. Sim. Talvez seja isso. Você falou alguma coisa assim, você pode tomar Deus, você não morre. No contraditório, o Jesus era um Deus também, segundo a Renata, foi olhar para Deus naquela época. Deus também fez viver também. Claro. O discurso começa com uma certa inconsistência. A questão da verdade, que poderia não estar no discurso, depois viria a estar, como a questão do Sol, da Terra, é mais uma prova da relatividade da verdade ao discurso. Então, o que o Foucault diz implica na relatividade da verdade. Ou seja, não existe verdade absoluta. Né? E isso já estava no Heidegger. Né? Quando Heidegger diz que lembra aquela afirmação do Descartes, né? Há duas representações do Sol. Uma, que ele é uma pequena bola brilhante no céu. E a outra, que é a representação astronômica, que é muitas vezes maior que a Terra. Esta é a verdadeira e não a percebida. O Heidegger diz não. Para o camponês, para aquele que vive na natureza, o Sol é aquela bola que está no céu. Então, é verdade o discurso que ele produz acerca daquela bola que está no céu, que ele pode adorar, falar, pertencear à sua vida cotidiana, à rotina do seu trabalho, as colheitas e tal, é verdade. O efeito desse, é uma verdade, efeito desse discurso. Assim como a concepção astronômica do Sol é um efeito de verdade produzido pelo discurso científico. Né? Então não existe verdade absoluta. Existe a verdade produzida pelos vários discursos e no interior deles é que ela aparece. Ou seja, o discurso precede a verdade e a verdade é o efeito dele. Isso é a maneira pela qual o Foucault subverte, né, aquela concepção clássica de verdade absoluta. Nominalismo, como o pessoal, o leitor do Foucault dizia, né? O conceito de verdade tem três origens: a ideia, a ideia. A ideia, é grego, está mais relacionada à descoberta. Por exemplo, uma descoberta, o volume do Sol é maior do que o da Terra. Isso é uma verdade. Alguém pode conversar isso? Matematicamente, astronomicamente. Não. Então, isso é uma verdade absoluta. Agora, se alguém pensa
verdade hoje, nesse momento. Certo. Amanhã, chamado de Não, então, vou repetir. O efeito de verdade produzido no discurso científico e filosófico supõe aquilo que nós entendemos como verdade absoluta. A verdade, no seu sentido absoluto, é produção do discurso científico e filosófico, assim como a verdade, no seu sentido relativo, é produzida pelo discurso de ficção ou pelo discurso opinativo. Né? Então, quando se fala em verdade absoluta, se fala de um efeito de verdade produzido pelo discurso teórico. Quando se fala de efeito de verdade menor, se fala por efeito de verdade produzido por outros discursos que não têm essa mesma dignidade. uma questão embutida no comentário. O Luiz Passarinho, em Livros e Desafio ao Pensamento, ele polemiza com Foucault exatamente questionando aquela linha do Heidelberg, a questão que o senhor tinha comentado e eu não sei se no caso do Passarinho parece ser uma questão pontual, existem outras tendências que ele já aborda um pouco, mas ele usa um caso do Nietzsche para abordar problematizar o próprio a questão da funcionalidade. E é o Shoah, o comentário Shoah, que não pode ser tratado como testemunho documental, porque as pessoas que sobreviveram não desejam, não podem se submeter à condição inumana para narrar aquilo que viveram, mesmo que fizessem isso, não escalaria que está pensado. E também seria totalmente avesso a uma abordagem artística, estética. Então, exatamente por isso, seria o caso do Nietzsche, colocaria em questão aquela teoria do Heidelberg, e você tem apenas gêneros discursivos, né? Sim. Que você pode. Então, todos os fatos podem ser reproduzidos em gêneros discursivos. E o Luiz Passarinho, obviamente, né, ele está falando dessa questão porque ele quer restaurar a Mises. E ele fala da Mises e também lembrando um pouco disso, o senhor estava falando da verdade, essa verdade no absoluto, é que a Mises ele ressalva o aspecto produtor. A Mises não é apenas uma cópia da que já dá, para tentar dialogar também com as marcas, com as interpretações problemáticas. Então, gente, isso é muito político, né? Eu acho que o exemplo que o Luiz Passarinho dá em relação ao livro, à teoria do White sobre a permeabilidade, né, ficção história, é válida, é irrefutável, eu acho. E não tem como responder ao Costa Lima diante daquele argumento. Mas o que eu quis dizer aqui na aula é que justamente o Foucault não pode ser associado ao White. Né? Quer dizer, quando ele diz que a verdade está no discurso, não é no mesmo sentido do White. Né? Quer dizer, não é no sentido de que a ficção e a história são permeáveis entre si. Isso não interessa ao Foucault. Né? Ele está falando de uma formação discursiva de modo geral. Então, ou seja, não é o caso, eu acho que seria redutor fazer com que o Foucault estivesse manifestando uma espécie de concordância com a tendência, né, a vertente a qual pertence o White, ficção e ensina a interpretabilidade dos gêneros, né, discursivos, história, ficção, etc. Eu acho que ele não está situado aí nesse lugar, está situado num lugar ainda lugar anterior, né, a essa discussão, a essa polêmica. Eu acho que foi um equívoco de leitura da época associarem o Foucault ao White. O Blanchot, acho que mostra isso.
E a questão da questão da produção da análise com produção e nós temos com reprodução. Não é? Depois da teoria kantiana da imaginação, não há mais dúvida, não é? De que você tem realmente, no caso, mimesis produtora, não é? E não só apenas reprodutora. O que o imaginário produz, e não apenas reproduz. Portanto, a ficção é produtora. É produtora até de verdade. Se um escritor, ao escrever um romance, diz que vai retratar algo, aquilo que ele diz é verdadeiro, porque ele produziu também essa realidade. É um efeito de verdade posto dentro daquele discurso que funciona, né, ali, como parte da Constituição, daquela forma de discurso. Bom, obrigado.